Esse caso ocorreu quando eu atuava como investigador na primeira delegacia seccional de polícia, na região central de São Paulo. Era meados dos anos 80 e o entorno tinha péssima fama, tanto que era conhecida como a Boca do Lixo, repleta de cines pornôs deploráveis e meretrícios duvidosos. Era domingo, por volta das 3 horas da madrugada. A mulher entrou na delegacia quase se arrastando, as roupas rasgadas, deixando partes do corpo à mostra. Estava bastante machucada, ofegante, o olhar atônito denunciando seu pavor. Tentava falar, porém mais chorava do que explicava. A colocamos no banco de espera da recepção e lhe demos um copo d'água, que ela bebeu derramando com mãos trêmulas, os olhos aflitos e a cabeça toda hora se voltando à entrada da delegacia, como se temesse algo ou alguém. Demorou quase meia hora para se acalmar e, ainda com dificuldade, gaguejando entre soluços e paradas abruptas, ela disse: "Ajudem o meu marido, ajudem o meu marido", repetia entre lágrimas. "Meu nome é Mônica. Ajudem o meu marido. Meu marido é o Gilberto, ele é taxista." Em seguida, contou que trabalhava numa loja de calçados na rua direita e que os dois haviam saído para comemorar sua recente promoção a gerente. Jantaram e foi uma noite agradável, até o momento de voltarem para casa. Gilberto dirigia o seu táxi e, no caminho, parou num semáforo da Avenida Ipiranga. Foi então que um indivíduo encapuzado apareceu, batendo com a arma no vidro e exigindo que ele saísse. O marido, no susto e querendo proteger Mônica, tentou arrancar com o carro, mas não conseguiu, recebendo 2 violentas coronhadas. Sangrando, foi jogado no banco de trás, enquanto o criminoso assumiu o volante. Depois parou num ponto mais escuro da mesma avenida, os amarrou com a gravata de Gilberto e rodou por algum tempo pedindo dinheiro, vale transporte, cheque e tudo o que tinham de valor. Infelizmente era final de mês e o casal só tinha migalhas para entregar para o bandido. Enfurecido e aparentemente sob o efeito de drogas, ele os agrediu o tempo todo, berrando palavrões aos dois no banco de trás, mas principalmente ao marido. Mônica não soube explicar, mas parecia que o assaltante conhecia Gilberto, porque a maioria dos xingamentos era desferida contra ele, assim como frases de que não gostava de ser passado para trás, que no dinheiro dele ninguém mexia, que ele pagaria caro por ter feito aquilo. Gilberto tinha ficado inconsciente com as primeiras coronhadas e não respondia, e o bandido estava bem alterado, e ela não tinha certeza se ele de fato conhecia o marido ou fazia referência ao seu ato de tentar arrancar com o táxi no momento da abordagem. Gilberto já se envolveu com coisas erradas no passado: compra de ouro, cheque sem fundo, jogo do bicho. Algumas dessas coisas, ela complementou. Mas ele era uma pessoa boa e não fazia mal a ninguém. A essa altura, o escrivão, 2 peritos, 3 agentes e o papiloscopista rodeavam a mulher para ouvir o desenrolar da história. E foi o delegado plantonista, um sujeitinho magro, ruivo e de rosto sardento, que a acelerou, dizendo que esses detalhes seriam posteriormente verificados e que ela podia prosseguir. Mônica tomou um novo copo d'água, com mais calma agora, e contou que nem tinham rodado muito quando o assaltante percebeu que o veículo estava na reserva. E isso o deixou revoltado, endemoniado. Essa foi a palavra que ela usou, pois, com o carro ainda em movimento, ele apontou a arma para trás e fez um disparo, acertando Gilberto, que despertou imediatamente, chorando e berrando, dizendo que tinha sido atingido na barriga e que precisava de socorro. Sem se abalar, o bandido continuou pedindo dinheiro e o marido repetia que não tinha mais nada. E em certo momento falou para que levasse o carro e vendesse, que era a única coisa de valor.
E parece que uma válvula girou na cabeça do assaltante, enfatizou a mulher, porque após esse momento ele ficou mais quieto, apenas dando um último grito para que Mônica se abaixasse no banco e não tentasse nada. Mônica disse que só rezava abraçada ao marido agonizante, sabendo que logo a gasolina chegaria ao fim, clamando para que isso acontecesse no meio da rua ou num local movimentado. E seu coração quase parou, quando minutos depois o veículo reduziu a velocidade, mas não de modo abrupto e sim direcionado, como se estivesse se alinhando para entrar numa garagem. O carro logo foi estacionado e o assaltante abriu a porta de trás num solavanco, agarrando as pernas de Gilberto e o puxando à força, fazendo o som angustiante de sua cabeça se chocando no chão ser ouvido. Em seguida, sucessivos sons de socos, pontapés e grunhidos de dor começaram a ecoar. Ainda mais apavorada, Mônica levantou a cabeça e notou que estavam dentro de um lugar estreito, semelhante a uma garagem, mas não conseguiu distinguir o que era devido à grande escuridão. O assaltante regressou depois de alguns minutos, ofegante, sentando no banco do motorista e resmungando repetidamente algo como: "Ninguém me engana. É isso que você merece." Ela perguntou pelo marido e no mesmo instante foi dado marcha a ré no carro, passando por cima de algo, fazendo o veículo subir e descer. Fez isso algumas vezes, indo para trás e para frente. Devagar, ele se esticou e acionou um botão do lado de fora e uma tela enorme se acendeu à frente deles, apresentando ilustrações de um drive-in seguido por gemidos e cenas de sexo explícito. E só então o sujeito respondeu. A voz mole e arrastada, parecendo vir das entranhas mais profundas do inferno. "Seu marido agora sou eu." E foi então que o pesadelo particular de Mônica teve início. Ela não soube precisar o período, mas em sua angústia foram como dias inteiros de dor e sofrimento, com o indivíduo a espancando com tapas e socos, sessões de estrangulamento e perversas introduções violentas, a invadindo com feroz brutalidade e repetidas vezes, parando apenas para xingá-la e usar mais entorpecentes. Quando acabou, ele se vestiu calmamente, foi até o lado de fora, colocou o cadáver no porta-malas e saiu com o carro como se nada tivesse acontecido, abandonando Mônica nas proximidades da Praça Princesa Isabel, que com as roupas rasgadas e muitos ferimentos ainda teve que ir andando até a delegacia, pois, como mencionei, ali era um reduto de prostituição e ninguém quis se arriscar a ajudar e se envolver em algo que não conheciam. Mônica voltara a chorar e tremer, visivelmente transtornada por reviver os detalhes sórdidos daquela noite. Estávamos nos anos 80, e eu gostaria de dizer que hoje esse show de horrores não mais acontece dentro das delegacias. Afinal, há a Delegacia de Defesa da Mulher, munida de espaço e profissionais especializados para acolher este tipo de depoimento. Eu quero acreditar nisso. Porém, naquela época era muito diferente, e tal exposição era quase corriqueira. Enfim, todos a ouviram indignados, querendo se aproximar e ampará-la, dizendo que aquilo não cairia na impunidade e que tomariam providências. E Mônica estava no quarto copo d'água, quando um policial militar chegou, informando que um táxi bege com determinada placa tinha sido encontrado na rua Guaianazes. Todos olharam para ela, que apenas arregalou os olhos numa terrível e silenciosa confirmação. Como investigador, fui ao local com outros membros da equipe, retornando 40 minutos depois, ratificando as informações e complementando que Gilberto ainda se encontrava no porta-malas, bastante machucado e inevitavelmente morto. Nesse ponto,
gostaria de abrir uma pausa e mencionar que todo o procedimento realizado na abordagem do caso de Mônica foi controverso, lamentável ao extremo e que não corresponde à ética da corporação e dos profissionais que a servem, frisando a postura deplorável do delegado plantonista, que sem quaisquer rodeios ou mínimo respeito à situação, asseverou que quando o bandido deu marcha a ré no drive-in, fazendo o carro subir e descer, provavelmente já havia posicionado a cabeça de Gilberto de encontro a uma das rodas, pois sua face estava esmagada e irreconhecível. O sujeito realmente estava com raiva do seu marido, hein, dona? Lembro de ouvi-lo dizer, tirando um Belmont do maço e acendendo. Naquela madrugada, não teve um só indivíduo para não se compadecer com o infortúnio de Mônica. Uma jovem bonita e esforçada que nem chegara aos 20 anos. Fora uma barbárie difícil de digerir, até mesmo para nós policiais. E todas as vezes que Mônica era chamada para prestar esclarecimentos, a tratávamos verdadeiramente a pão de ló, procurando tranquilizá-la, reafirmando que estávamos nos empenhando o máximo possível para que o crime não ficasse impune. Mas ficou durante quase 8 meses. E, infelizmente, teve um desfecho tão revoltante que a simplicidade da palavra crime seria incapaz de descrevê-lo. Passava do meio-dia de uma quarta-feira quente, comum e insossa, e eu matava tempo num boteco da rua Quintino Bocaiúva, coletando informações sobre um comerciante local de bijuterias, enquanto Bartô Galeno choramingava numa simpática jukebox. Haviam transcorrido 2 ou 3 meses até então. Na época, trombadinhas perambulavam pela região central de São Paulo, atacando e roubando desavisados. E havia suspeitas que o tal comerciante, na verdade, era um revendedor de ouro e joias que aliciava menores para praticar furtos na Praça da Sé. Eu aguardava o contato de uma negociadora de intimidades, se é que vocês me entendem, pois recentemente ela fora vítima desses trombadinhas quando saía do metrô Sé, tendo suas joias roubadas. E no mesmo dia, uma amiga dissera que as vira com o tal comerciante. Só para fazer um adendo, não prendemos este sujeito a tempo, porque esses menores, supostamente aliciados, certo dia invadiram a saleta onde ele trabalhava. E sob o efeito de cola e esmalte, pois essas eram as drogas que rolavam nas ruas naquela época, o esfolaram vivo, o torturando horas seguidas para que contasse onde guardava as joias e o dinheiro. Desculpe os rodeios, mas é que às vezes uma informação puxa a outra e acabo me desviando do caminho original. Porém, se quiserem, numa outra oportunidade posso contar essa história também. E garanto que vocês irão gostar, sobretudo se apreciam histórias bizarras de sexo e drogas. Enfim, meu contato chegou por volta das 2 horas. E qual não foi minha surpresa ver aquele mulherão entrar com roupas sumárias e sentar discretamente ao meu lado, fazendo todos no boteco parar para olhá-la e alguns até salivar. No entanto, não foi ela que me chamou a atenção, mas sim quem a acompanhava, me fazendo quase cair para trás. Vocês têm ideia de quem pode ser? Se me contassem, eu não acreditaria. Mas estava ali ninguém menos que a sofrida Mônica, igualmente trajando miúdas roupas e o rosto tentadoramente temperado de blush e rímel. Eu estava sentado numa das últimas banquetas e, ao me ver, os olhos se arregalaram e sua pele ganhou 3 tons mais brancos e, sem dizer nada, ela deu meia volta e saiu apressada. Meu contato? Olhou-a se afastar, mostrando-se confusa, mas depois deu de ombros, se aproximando e resmungando algo como: "Essa minha amiga é louca de pedra." Eu apenas sorri mecanicamente. Um sorriso entre perplexidade e indignação.
esquecendo por completo o aliciador e dizendo que adoraria saber um pouco mais sobre a tal amiga. Há um ditado que diz: tombos são necessários para se aprender a cair. E naquela ocasião, descobri que essa é a mais pura verdade. Meu contato era falante e estranhamente gostava da companhia de figuras da lei. Portanto, desembuchou sem dificuldade a capivara de Soraya. Esse era o verdadeiro nome de Mônica, mencionando que ela fazia ponto nas cercanias do Fórum João Mendes há pouco tempo, desde que seu marido tinha morrido num assalto e a família a colocado para fora de casa por ter sido abusada. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que estávamos nos anos 80, onde por vezes a visão de moralidade e puritanismo beirava o absurdo. E não vou mentir, fiquei um pouco confuso e comovido com tais informações. Não bastava o sofrimento e trauma da fatídica perda do marido e a família ainda fazia aquilo, forçando a pobre garota a se vender? Que presepada da vida aquela! Arranquei mais umas poucas informações e depois entramos no caso do aliciador. A conversa foi breve e ela logo saiu dizendo que tinha um cliente marcado, novamente seu belo corpo arrancando suspiros e silenciosos elogios. Permaneci mais um quarto de hora ali, fumando 1 ou 2 cigarros. Os nomes Mônica, Soraya e Gilberto mordiscando minha mente como formigas chatas roendo um naco de farelo. Algo não estava certo e eu não saber exatamente o que era começava a me incomodar. Eu havia estacionado a viatura descaracterizada ali perto. Mesmo assim, resolvi fazer a pé o longo percurso até a Rua Boa Vista. Foi uma boa caminhada e durante o trajeto relembrei a madrugada em que Mônica chegou à delegacia, me compadecendo com seu estado físico e mental ao contar sua história, os horrores sofridos na mão de um criminoso que continuava impune, um infame que empurrara uma pobre alma ao meretrício. E o pior de tudo eram os nomes: Mônica, Soraya. É comum mulheres adquirirem nomes fictícios ou de guerra ao entrarem nesse tipo de vida e não haveria problema ela ser Mônica e passar para suas colegas de trabalho e clientes o nome de Soraya. Por outro lado, haveria implicações ela se chamar Soraya e na delegacia dizer que se chama Mônica. Aquela era uma equação onde a ordem dos fatores com toda certeza alteravam o resultado final do produto. Na Rua Boa Vista, entrei no Café Girondino, sentando numa das mesas próximas à janela, pedindo uma água tônica e ficando a observar a movimentação na parada de táxis do outro lado da rua. Eu não tinha coisa alguma em mente. Contudo, logo reparei no grande fluxo e o alto padrão de sua clientela, a maioria engravatados metidos em bons ternos e adornados com varizes em couro brilhante. O que fazia todo o sentido. Afinal, o imponente prédio da Bovespa e outras sedes de negócios importantes ficavam ali perto. Por alguma razão, pensei no quanto aqueles caras faturavam com um fluxo tão intenso e pensei no tal Gilberto, e pensei em Mônica, Soraya, fazendo a sensação de algo estar errado voltar. É impossível explicar como a mente de um investigador funciona, porém é mais ou menos como ter várias engrenagens, os fatos, de todos os tamanhos e velocidades, o tempo girando e você aos poucos ir tentando encaixá-las para que funcionem num mesmo ritmo e lhe apresentem determinado resultado, o motivo do crime. Aquela não era uma investigação minha e nem sei se de fato tinha alguém a investigando. Ainda assim resolvi sair, atravessar a rua e perguntar casualmente sobre um motorista com as características de Gilberto, mencionando que eu tinha pegado táxi com ele algumas vezes, mas fazia um tempo que não o via. 3 taxistas mais velhos conversavam enquanto aguardavam passageiros. Um deles logo mordeu a isca e disse que eu deveria estar falando do Gilberto. E quase que imediatamente começou a contar detalhes,
mesmo que distorcidos, sobre sua morte. A conversa girou em torno deste assunto e, após alguns minutos, estando mais à vontade com um deles, os outros dois tinham sido chamados para corridas, este fez um comentário bem peculiar, quase em tom de fofoca. O Ronaldo que se deu bem. Pegava a mulher do cara e agora pegou o seu táxi também. Demonstrando simpatia, sorri e franzi a testa, enquanto tirava calmamente um maço de Marlboro do bolso. Fiz isso de modo proposital, pois notara que esse taxista, um pouco mais novo que os demais, fumava uns cigarrinhos baratos e talvez um bom trago o animasse. Lhe ofereci um que ele pegou e acendeu sem titubear. Como assim? Quem é esse cara? Perguntei. O sujeito recostou-se na lateral do prédio, deu 2 longas e lentas tragadas, ficando a observar o cigarro entre os dedos, visivelmente admirado com a robustez do seu sabor. Então, explicou que Ronaldo era um garçom bem apessoado, papudo e galanteador, de uns 40 anos, que trabalhava no Café Girondino, mas sempre estava ali entre os taxistas, exercendo a função de folguista, o que certamente lhe rendia muito mais que seu emprego. Ronaldo era bastante esforçado e até ambicioso, e não era segredo sua vontade de ter seu próprio táxi e um ponto, ambos com valores substanciais que ele não podia pagar. Por outro lado, também não era segredo que ele vinha dormindo com Soraya. Eis aqui novamente a confirmação do nome. E com a morte de Gilberto, sua vaga ficara livre na parada de táxi, logo sendo ocupada por Ronaldo, curiosamente se utilizando também do seu veículo. Um cliente se aproximou e o sujeito se adiantou para atendê-lo, abrindo a porta do táxi. Mesmo assim, ainda voltou até mim, pedindo mais um cigarro. De bom grado, lhe entreguei o maço inteiro, agradecendo pela preciosa informação. Um sorriso iluminou seu rosto e ele entrou no táxi e partiu. Pode parecer estranho, mas houve certa satisfação no modo em que contou aquilo, uma cutucada de dedo duro, se é que me entendem. Então foi minha vez de recostar-se à lateral do prédio, deixando as engrenagens se mover e entrar em alinhamento, lubrificadas com as informações que eu acabara de obter. Alheio ao movimento de transeuntes à minha volta, me peguei olhando para o Marlboro entre os dedos, avaliando que uma santa poderia ter se transformado em puta no intervalo de 2 tragadas. Afinal, os ingredientes mais básicos do homicídio, sexo e dinheiro, haviam acabado de entrar em cena. Após diligências e confirmações, voltei para a delegacia e repassei as informações, fazendo o lugar se tornar um verdadeiro pandemônio. Revolta e indignação se instalaram de tal forma que partimos imediatamente em busca dos suspeitos. Porém, por maior que fossem os nossos esforços, os 2 haviam escapado. Sei que sou absurdo, mas arrastou-se um extenso período até que efetuássemos a prisão. O meu inesperado encontro com Soraya no boteco da Quintino Bocaiúva a fez suspeitar que estivéssemos atrás dela. Apavorada, entrou em contato com Ronaldo e juntos empreenderam fuga, vendendo o táxi e viajando para Belém do Pará, cidade natal de Soraya, permanecendo escondidos por vários meses e depois se separando. Ele indo para o Mato Grosso, onde tinha parentes, e ela para o Rio de Janeiro viver num bordel de Copacabana. Várias e frustradas foram nossas tentativas de prendê-los e só conseguimos após engabelar Soraya através de um agente disfarçado de cliente que a convenceu de que era possível obter passaportes falsos e fugir do país, desde que fossem juntos. Assim não teria como um entregar o outro. Não foi difícil convencer Ronaldo, pois os 2 ainda mantinham forte laço afetivo e bastaram alguns telefonemas e promessas de dinheiro fácil por parte de Soraya para que ele voltasse a São Paulo. Supervisionamos cuidadosamente os passos de cada um deles e prendemos o casal ainda na rodoviária do Tietê, agindo da forma mais discreta possível.
Esses detalhes poderiam ser suprimidos deste relato. Contudo, resolvi mencioná-los porque não constam em quaisquer meios de comunicação. Afinal, organizamos tudo no máximo sigilo, temendo que o caso chegasse à redação perniciosa do jornal Notícias Populares, um folhetim sensacionalista da época que certamente arruinaria a já abalada reputação da seccional. Não entrarei em pormenores, mas se esse jornal conseguiu estampar em sua primeira página a notícia, violada em pleno auditório, escrito em vermelho e em letras garrafais, com o fato do cantor Sérgio Ricardo quebrar seu violão no palco durante um festival de música. Quem dirá se seus redatores descobrissem detalhes da história de Soraya? A notícia, a puta que deu trabalho para uma delegacia inteira, seria o mínimo. Enfim, no dia seguinte, levamos o casal de amantes para interrogatório e depois a uma acareação. No começo, negaram qualquer envolvimento no assassinato. Ronaldo, um sujeito atlético, bem vestido e que não aparentava seus 40 e poucos anos, mantendo-se calmo e sucinto nas respostas, quase arrogante, e Soraya se fantasiando de vítima melindrada que não parava de chorar e dizer que uma grande injustiça estava sendo cometida. Não comentarei os meios, mas fomos bastante incisivos com Ronaldo, pois ele fez o tipo durão o tempo todo, se negando a falar sobre seu envolvimento no crime. No máximo, admitindo seu caso com Soraya, segundo ele, uma garota bonita e ingênua demais, e que o táxi e o ponto foram apenas um presentinho por seus dotes na cama. Tive muita raiva daquele indivíduo, do seu tom de bravata, sua postura agressiva, evidenciando como ele tratava as mulheres. Já com Soraya, foi mais difícil arrancar alguma coisa, porque ela só chorava e negava, dizendo que só fez o que lhe pediram, que não tinha culpa de nada, que tinha sido forçada a fazer o que não devia e mais uma extensa ladainha. Entretanto, no decorrer das horas, foram surgindo lacunas, contradições e acusações, e finalmente a revelação do tenebroso plano para executar Gilberto. Ronaldo, de fato, era trabalhador e muito esforçado. Porém, como descobrimos, possuía sérios problemas com bebida e dívidas de jogos, dívidas exorbitantes para o seu padrão de vida. Já Gilberto, em sua mocidade, pois beirava os 60 na época do crime, patinara na malandragem, tendo ficha na polícia por roubo, falsificação e estelionato, mas de certa forma conseguira deixar este passado para trás e se erguer através do trabalho honesto e agiotagem. Os dois se conheceram ali mesmo na parada de táxi e no decorrer dos anos criaram vínculos de amizade e trabalho, desenvolvendo em Gilberto a falsa confiança de emprestar somas vultosas a Ronaldo para que esse lhe pagasse a juros módicos e corridas de folguista. Ronaldo costumava pegar o táxi na casa de Gilberto algumas vezes, o que viabilizou seu contato e flerte com Soraya, que, induzida por ele, convencia Gilberto a lhe emprestar ainda mais dinheiro para pagar dívidas que só aumentavam. Em algum momento, Soraya lhe mostrara os rendimentos do marido, possivelmente surgindo o plano de homicídio. Conseguimos informações importantes, mas chegou um ponto em que os dois estavam irredutíveis, estagnando o caso. Soraya, a moça do interior que não parava de chorar e se lamentar. Ronaldo, com sua arrogância, não fornecendo quaisquer informações adicionais. Foi quando nos surgiu a ideia da acareação, porém feita de um ângulo diferente. Colocamos os dois sozinhos na sala de interrogatório, dizendo que não poderiam conversar entre si e que após algum tempo retornaríamos para colher um novo depoimento de Soraya, onde ela contaria mais uma vez tudo o que aconteceu na noite do latrocínio. Entretanto, ela não contaria para nós, mas sim para Ronaldo, sentada numa cadeira frente a ele. A princípio parece não haver nexo nessa abordagem.
Porém, soubemos que os resultados foram melhores que os esperados, visto que o que se deu naquela sala deixou a todos de queixo caído. Soraya havia sido colocada num canto e Ronaldo no outro, sentados num catre de concreto. Durante quase 6 horas não trocaram uma só palavra, quando, enfim, Soraya quebrou o silêncio. "Você não abriu o bico, não é?" Ela disse discretamente, os olhos fixos no teto, enquanto Ronaldo mantinha-se recurvado, a cabeça entre as mãos, o corpo cansado, parecendo ter murchado dentro das roupas amarrotadas. "Há provas contra nós. Logo vão soltar a gente." Já era madrugada quando isso ocorreu e eu assistia toda a movimentação através de um espelho falso. Eu e outros agentes havíamos revezado durante todo o período e eu sinceramente estava exausto, quem dirá aqueles dois. Ainda assim, levantei e olhei bem para Soraya, notando que seus traços haviam se relaxado, tornando-se encrespados e sisudos, desfalecendo a ingenuidade jovial que tínhamos acompanhado durante todo o interrogatório. Naquele momento, acreditei que algo dentro dela estava prestes a ruir e aguardei ansioso por isso. Afinal, suas palavras eram incriminatórias, porém de fato não tínhamos provas suficientes para condená-los. A confissão seria a única solução. Entretanto, nada aconteceu e arrastaram-se mais 4 horas antes que fôssemos até a sala de interrogatório. Os posicionamos um à frente do outro em 2 desconfortáveis cadeiras de madeira e pedimos para Soraya narrar desde o início os eventos da fatídica noite do latrocínio. Ela iniciou bem, mantendo a linha de raciocínio e encadeando os eventos, mas logo deslizando na apresentação das ações e na dinâmica dos acontecimentos. Afinal, mentir requer esforço. E mentir para um participante ativo desta mentira, sentindo fome e cansaço, suprimindo suas ações e sendo assistida por um grupo de policiais, requer energia e capacidade de raciocínio que poucos conseguem suportar. Soraya cedeu após meia hora, se jogando para trás na cadeira, exaurida. "Um Camel e um Royal Salute", ela exigiu, soltando o ar dos pulmões como se estivesse prendendo a respiração. "Já que vão me meter na cadeia, pelo menos me deem o último trago." Levou 3 horas para providenciarmos aquelas coisas e gastamos uma verdadeira fortuna. Após 2 cigarros inteiros e 3 bebericadas no uísque, literalmente vimos ali outra mulher, o rosto bonito, pincelado de uma altivez crua e fria e dotada de um linguajar ríspido e ácido. "Gilberto sempre soube que eu era uma puta", ela começou, "tanto que me comprou por meia dúzia de cabeças de gado e um pedaço de terra." "Eu era só uma menina", continuou. "Vivia com meus pais em Belém e mal tinha completado 15 anos quando ele chegou dizendo que precisava de alguém para cuidar de sua esposa doente. Bastava fazer companhia e pequenos serviços domésticos, mas tinha que vir morar em São Paulo. Eu não queria vir. Foi difícil deixar meus irmãos pequenos, meus pais e toda aquela tranquilidade para trás, e acho que não teve um só dia que não chorei naqueles primeiros 2 ou 3 meses. Soraya deu mais um trago no cigarro e tomou um gole moderado do Salute, recomeçando. Gilberto era sommelier e colecionador de uísques caros e bons, que eram negociados com amigos e clientes da parada de táxis. Inclusive, ele tinha 2 adegas na garagem e costumava convidar algumas dessas pessoas para beber e disputar partidas de pôquer, conseguindo bom lucro como anfitrião e fiador. Gilberto não era santo e vocês devem saber disso. Na minha terra eu já bebia. Isso é comum por lá, mas era cerveja e cachaça de alambique que nem se comparava com o que encontrei naquelas adegas. No começo, eu vivia choramingando pelos cantos, meio que amortecida, mas depois fui me acostumando à rotina da casa e aprendendo a apreciar as tonalidades dos Buchanans, dos Chivas, dos Hibiki e dos Johnny Walker.
Todos uísques excelentes, principalmente por deixar uma marca em você, uma pontuação em seu paladar que é impossível esquecer. É como uma viagem sem sair do lugar. Para vocês, homens, seria basicamente como olhar para mulheres bonitas e atrativas, degustar com os olhos, mas só ter a certeza do quanto são boas quando elas te dão uma boa trepada. Soraya parou e deu uma intensa tragada no Camel, segurando a fumaça na boca e mantendo uma pausa dramática. Depois soprou-a para cima bem devagar, dizendo: "Daí para frente vocês sabem o que acontece. Menina nova e bonita, do interior, vivendo em São Paulo, patrão mais velho, esposa inválida às portas da morte, uma casa frequentada por vários homens. Simplesmente me tornei um troféu, mais rentável que qualquer uísque ou rodada de pôquer podem acreditar." E assim, quando pensávamos que as coisas estavam ruins o suficiente, a contínua exposição dos fatos tornou tudo ainda pior. Entretanto, não poderei revelá-los na íntegra devido a aspectos legais, bastando apenas um resumo para o bom entendimento do ocorrido. Gilberto tivera seus altos e baixos, mas lamentavelmente confiara na pessoa errada, justo no momento em que batalhava para colocar sua vida nos eixos após a morte da ex-mulher. Afinal, quem arquitetara seu assassinato fora Soraya, a jovem e atual esposa, a personificação da gentil beleza recheada do mais traiçoeiro fel, que, enfastiada com o casamento, se envolvera com Ronaldo e, ainda não satisfeita, maquinara o homicídio para resgatar o montante de 2 apólices de seguro, caderneta de poupança e diversos bens em imóveis para simplesmente se entregar à vida boêmia de São Paulo. Ronaldo, um idiota apaixonado que se fazia de durão, fora apenas um degrau para alcançar seus objetivos, lhe sendo prometido o táxi e o ponto de Gilberto como bonificação. E o mais incrível, para não dizer burlesco, é que o plano dera certo e continuaria sem ser descoberto se não fosse meu encontro com a negociante de intimidades. Afinal, na delegacia, todos engoliram sua história. E não posso confirmar se sua identidade e rotina social foram averiguadas, embora saiba que as investigações sobre o assassinato de Gilberto tenham sido breves e superficiais. Talvez um abominável conjunto de falhas e omissões de nossa parte, desculpem-me por isso, sendo este também mais um motivo para todos os trâmites deste caso serem mantidos longe do famigerado Notícias Populares. Relembrando este caso, é difícil acreditar nas motivações de Soraya, visto que, como soubemos posteriormente, Gilberto lhe fora um homem bom, trazendo-a de uma região paupérrima de Belém do Pará, onde seus familiares passavam por inúmeras necessidades, lhe fornecendo uma boa casa, emprego, estudos e meios de prosperar. Ele realmente havia comprado meia dúzia de cabeças de gado, um lote de terras e ainda deixado as despesas de mercado pagas por um ano no principal estabelecimento da cidade. Fez isso por pura benevolência, considerando a situação precária da família. Na verdade, a ex-esposa de Gilberto era tia de Soraya, e partira dela a iniciativa de trazer a sobrinha para realizar os cuidados, lhe fazendo o devido pagamento e também enviando certa soma para os pais da menina. Inclusive, Soraya era uma jovem articulada e que se expressava muito bem, nos levando a crer que tenha recebido ensino de qualidade desde que chegara a São Paulo. O restante é obscuro, pois só temos a versão de Soraya, o que não é confiável considerando suas várias artimanhas. A única coisa que sabemos é que ela se rendeu aos luxos paulistanos, não querendo de jeito algum voltar à sua terra, conseguindo assim um modo de, talvez, abreviar a vida da tia e ficar com Gilberto.
Escolhi iniciar por este caso e me alongar em certos detalhes para que vocês compreendam que nem sempre as coisas são o que parecem ser e que, por vezes, a vida real nos apresenta reviravoltas mais sórdidas que a mera ficção. Enfim, esta foi a primeira faceta sombria do ser humano. Não é a pior e nem a mais branda, se é que isso é possível, e poderia muito bem cunhá-la de crime hediondo, bárbaro, grotesco e por aí vai, mas prefiro tratá-la dessa forma e deixar que vocês encontrem melhor modo de defini-lo. O homicídio por si só já é terrível. Entretanto, o homicídio de alguém que lhe estende a mão é repugnante.